as astutas ciladas do inimigo. É assim que Paulo se refere às armadilhas de Satanás contra a minha e a sua vida. Ele deixa esse alerta para nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero citar aqui 3 formas que o inimigo usa, 3 armadilhas, 3 artimanhas, 3 ciladas que o inimigo usa para estar nos atingindo, para estar nos atacando. Seja você cristão ou não, ele sempre vai estar te atacando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira forma que ele vai usar para te atacar é no anonimato, é sem você saber. Lá em Números, no capítulo de número 22, o povo de Israel estava vindo do Egito para a terra prometida, quando eles passam pela terra de Moabe. Ali, quando ele chega diante da terra dos Moabitas, o rei dos Moabitas fica extremamente preocupado com aquele povo ali. E aí o que ele faz? Ele manda chamar Balaão, um profeta daquele tempo, para que pudesse amaldiçoar aquele povo que estava diante deles. E o povo, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo, e estava ali tranquilos, mas do outro lado o inimigo estava tramando contra a vida deles, contra aquela travessia que eles faziam. E nas nossas vidas não é diferente. O inimigo, ele trama o tempo todo pelas nossas costas. Ele se levanta o tempo inteiro. Não são nem 2 casos que nós sabemos de pessoas que inventam fofocas, pessoas que inventam mentiras no trabalho. Quantas pessoas nós vemos que são mandadas embora porque um colega de trabalho inventou uma fofoca para o chefe, ou amizades que são desfeitas por conta de uma mentira que foi contada, e tudo isso são artimanhas do inimigo para nos atacar. Você quer ver um outro exemplo? Que ele sempre está tramando pelas nossas costas? É o caso de Sansão e Dalila. Sansão se apaixona por Dalila, e ele vai ali para a casa de Dalila todas as vezes, e ela coloca ele no seu colo, e todas as vezes ela tenta descobrir qual é a causa, né, da sua força, qual é o mistério da sua força. E ali Sansão, sem saber qual que era o motivo real, ele simplesmente fala, ele conta para ela. E ali os filisteus amarram ele, furam os olhos dele, e acaba com todo aquele ministério que estava acontecendo dele ali. Então você precisa ficar muito atento, você precisa ficar muito vigilante com os lugares aonde você vai, com quem você fala. É necessário sempre estar em oração, sempre, não deixe de orar, não deixe de orar. Esse primeiro ataque aqui que eu estou citando, você pode se proteger dele à base da oração. Tenha sempre esse costume de orar pela manhã, de você levantar cedo, apresentar a sua casa, apresentar os seus filhos, apresentar o seu esposo, a sua esposa, apresentar o seu trabalho. E quando voltar à noite, também da mesma forma agradecer a Deus, ser grato, independente de como esteja a sua vida. Você agradeça a Deus e pede proteção para que Ele nos guarde, porque, meu irmão, o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, ele realmente é inimigo das nossas almas, e ele vai fazer o possível para nos destruir. A segunda forma que o inimigo ele usa para nos atacar é pensamentos. Pensamentos, ele trabalha muito na nossa mente, e ele, ao tempo inteiro, ele vai tentar colocar pensamentos que muitas vezes parecem ser pensamentos corretos, parecem ser pensamentos abençoados, mas não são, e no fim vai te levar à perdição. Você quer ver uma coisa? Em 1 Crônicas, no capítulo de número 21, vai falar assim, ó, e tendo Satanás posto no coração do rei Davi, que levantasse um censo
Um censo é o quê? É a contagem do povo. Isso aqui, o censo era algo comum na época e até algo comum nos dias de hoje em muitas nações. Mas o porquê que se torna um pecado? Porque o motivo dele estar levantando um censo não era porque ele queria saber qual era o número de pessoas que tinham, né, sobre a sua autoridade, mas ele queria se vangloriar do seu grandioso exército. E isso aí foi na onde que o inimigo pegou ele, no orgulho. Então você vê que o Satanás ele usa um pensamento, né? Ele usa algo que é correto, algo que vamos dizer assim, que não seja um pecado, mas ele traz de uma forma distorcida e que fica parecendo que você está fazendo algo correto, que você está fazendo algo que realmente vai agradar a Deus ou que não vai desagradar a Deus, e é aí que você vai ser pego no pecado e vai desagradar a Deus. Então tome muito cuidado, muito cuidado. E para você se defender contra esse ataque, é só ler na Bíblia, irmão. É só ler na Bíblia, não tem outra forma. Por quê? Porque a Bíblia é o que vai trazer a clareza. A Bíblia é o que vai trazer a luz sobre o tema, sobre aquele pensamento. Você vai pegar o seu pensamento e você vai comparar com os textos bíblicos para que você possa ter compreensão daquilo que você está pensando, daquilo que você está, pensando em fazer, pensando em falar, e você precisa ter a luz da Bíblia para poder ter compreensão. E isso aqui é muito sério, porque quantas vezes o inimigo nos usa para falar coisas para pessoas que muitas vezes nós achamos que estamos sendo sinceros, que estamos sendo leais àquela pessoa, e na verdade não é. Quantas vezes ele usa pessoas para colocar pensamentos em nós, ou nos falar coisas que nos levam a pensar coisas que não são de Deus. Se você quer ver uma coisa, um casal que briga e você vai pedir um conselho por alguém que não tem o discernimento da palavra, o discernimento bíblico. Ele vai falar o quê? Não, larga esse homem, você pode arrumar coisa melhor. Não, larga essa mulher, você pode arrumar coisa melhor. Só que aí você vai olhar o texto da Bíblia, o que a Bíblia fala? Não separe o homem aquilo que o Senhor ajuntou. Então você percebe que isso é uma artimanha do inimigo para separar os casais, para separar as pessoas, e você pensa que é algo de Deus e não é. Então fique atento, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia porque é muito importante. E a outra artimanha, a terceira e última artimanha do inimigo, é que ele sempre retorna. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Primeira carta que Pedro escreve no capítulo de número 5, verso de número 8, vai falar o quê? O inimigo da vossa alma anda ao teu redor procurando a quem tragar. Ou seja, ele está o tempo inteiro te rodeando e tentando achar uma brecha. Lá no livro de Mateus, o capítulo de número 13, se eu não me engano, vai falar o quê? Que quando o espírito sai do homem, ele vai e anda por lugares áridos, procurando lugar de descanso, e não achando, ele diz, voltarei para a minha antiga casa, e ali ele voltando, achando ela vazia, ele traz ainda consigo mais 7 espíritos, e o estado daquele homem se torna pior do que antes. Então, meu irmão, não acha que ele vai desistir, não acha que ele vai parar, ele vai ficar fazendo ataques em cima de ataques. Ele pode, dar um tempo, mas ele vai tentar de uma outra forma, ele vai tentar atacar o seu casamento, a sua família, o seu filho, a sua vida financeira. Ele vai fazer diversos ataques de várias formas. E é necessário você estar o quê? Vigilante. Vigilante, você tem que vigiar e orar o tempo inteiro. Amém? Esses são 3 ataques, 3 formas que o inimigo usa para nos atacar. E eu tenho certeza que se você estiver em oração, se você estiver lendo a Bíblia e se você estiver vigilante, você vai se manter firme e vai sair vencedor desses ataques. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus, fique na paz.